usá-la poderosamente. Sim, meu Pai, Deus, em nome de na Jesus. tua palavra, Senhor, para os nossos corações. Não aquilo que nós, ó Pai, queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor, Pai. Eu te entrego, Pai, a tua vida nas tuas mãos, eu te entrego os bens, ó Pai, financeiros dela nas tuas mãos, a Glória a vida Deus. nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Pai, que seja o nome do Senhor. Eu gosto assim, pequenininha assim. Seja o nome do Senhor Jesus. Para mim tem que ser Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui, né? Glória a Deus. Para ministrar a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já recebi de Deus esta manhã. Quando a gente falou assim, quando a gente sai do nosso lar, vem buscar uma consagração, é um sacrifício que você está fazendo Verdade. para o Senhor. E isso muito ele se agrada. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E eu, sabe que eu amo o meu pastor Júlio, né? Eu gosto muito dele, a esposa dele, as irmãs daqui, as irmãs, a gente conheceu ela lá no Samara. Aí foi na casa da gente fazer campanha de alimentação, a gente conheceu ela. Sim, casa sim. dela, alguns irmãos estão aqui que eu estou conhecendo. E a palavra hoje é em Jeremias 33:3. Aleluia. Aleluia. Você breve, louvado e Deus seja o nome do Senhor. Eu estava em casa ontem estudando a palavra do Senhor. E eu falei, Senhor, o que é que eu vou falar para aquele povo ali, né? Louvado e Deus seja o nome do Senhor. O Senhor me deu uma palavra, mas depois, quando chegou lá, mudou. Louvado e Deus seja o nome do Senhor. É uma palavra muito conhecida, né? Jeremias é um livro muito conhecido. Glória a Deus. É o livro do profeta, do Jorão. Louvado e graças seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra que eu vou trazer, que Deus colocou no meu coração. Jeremias 33:3. Aleluia. Glória a Louvado Deus. e graças seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler 33:3. Eu vou ler do 1 até o 3. Aleluia. Fala assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias a segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Aleluia. Clama a mim, Respondeste. Anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que Não não sabes. Olha, Glória a Deus. glória. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Então, entendemos aqui que quando Deus estava falando com Jeremias aqui, Jeremias estava passando por um momento difícil. Muito. Ele ainda estava Aleluia. jogado lá no poço, né? E ele ainda estava no momento que Deus chama ele. E fala assim, Jeremias, clama a mim. Glória a Deus. Responder-te-ei, anunciar-te-ei Coisas grandes e que firmes. não sabes. Então, clamar, para a gente entender, se você for entender, clamar é diferente de orar. Oração é uma coisa, clamar é outra. Aleluia. Clamar é você suplicar, é você implorar. Glória a Deus. Clamar é o grito da alma, é falar alto. Clamar é quando você está no meio de uma situação que você olha para o cenário, você não vê mais, você acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Aí você Glória a Deus. grita, vê o grito da alma, aquele clamor. Aleluia. E você começa a clamar. É isso que Deus está falando para Jeremias. Glória a Deus. Aleluia. Isso que Deus está falando para mim e para você. Nesta manhã de hoje. É quando você olha para o cenário e vê que aquilo não tem mais solução. Você já orou, tem clamor, que há momentos em nossas vidas que a gente está passando por um momento tão difícil, que você não, quando você dobra o seu joelho,
para orar. Aleluia. Você só chora. Aleluia. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. De eu me ajoelhar e não ter palavras. Só chorar. E o seu choro, Deus fala que recebe uma de Oração. amor. Aleluia. Glória a Deus. É quando Deus já conhece e você sabe. Você está passando por um momento tão difícil que sabe, parece que é o final para você. Aleluia. Você dobra o seu joelho, você não tem palavras. Você só chora. E aquele choro, Deus pega ele e transforma em clamor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É por isso que clamor é diferente de oração. Aí Deus fala mais assim: responder-te ele. Ele está dizendo que vai responder, mas não sabe a forma que ele vai responder. Aleluia. Eu lembro que eu estive aqui com o Senhor. Eu estava passando por um momento tão difícil. Eu estava com a minha alma, eu não sabia, não tinha nem como explicar uma dor tão grande que eu estava Glória a sentindo, Deus. que eu não tinha mais palavras para hoje. Eu só chorava. Eu lembro que o pastor falou assim para mim, eu não esqueço disso nunca. Missionária Bolete, estava aqui junto com o senhor e sua esposa. A minha missionária aqui, ela me acompanhou lá para lá. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida da minha família também. Mas no momento de mais difícil que suporte espiritual, a missionária também estava do meu lado. Eu Aleluia. lembro que dessa palavra eu me esqueci, que eu saí daqui, quando eu saí daqui, a minha forma de orar mudou. Ele falou assim, missionária Bolete, libera a alma dela para Deus. Sabe? Então, a forma que Deus vai te responder, às vezes vai doer. Verdade. Aleluia. Eu lembro que eu estava no hospital e eu clamei a Deus em voz alta, que chamou a atenção de todo mundo. Senhor, salva minha irmã. Meu Deus. Aleluia. Mas muitas das vezes nós não sabemos como Deus vai responder, Ele vai responder. É, da forma dele. Às vezes o clamor, a forma que Ele fala, responder-te Ele. Mas a gente não vai saber o tempo que Ele vai responder, porque tem um processo. E a gente tem que passar o processo. Mas a forma que Ele vai responder. Às vezes Ele vai responder e aquilo vai doer. Mas eu aprendi, pastor, naquele dia a saber, eu saí daqui, a ouvir a voz de Deus com sensibilidade. Ou saber ouvir a voz do Senhor, ser sensível para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Eu estava pedindo de uma forma que eu estivesse obrigando Ele. Verdade. Mas não é assim. O nosso clamor tem que ser sensível. Então, Deus vai responder, pode responder de uma forma que vai te fazer chorar. Mas esse te fazer chorar vai ser bom para você e para a pessoa também. Entende como é que é? Porque Deus ele conhece o processo que aquela pessoa está passando. Então Ele sabe o que é melhor para ela. E eu entendi isso. Que Ele sabe o que é melhor para ela. Aleluia. Louvado e agradecido seja o Senhor. Então, o clamor, e apesar de nós termos bênçãos em nossas vidas, pastor, todos que estão aqui, o clamor, apesar de Deus ter bênçãos sobre nossas vidas, não vai isentar da gente clamar. A gente tem que clamar intensamente todos os dias. Jeremias estava em um momento difícil, Jesus falou para ele. Deus falou para ele, clama, Jeremias. Aleluia. Respondendo tem coisas grandes e firme que você não sabe. Ou até mesmo você pede algo hoje da parte do Senhor Jesus e Ele está preparando algo muito maior para você do que você possa imaginar. Aleluia. Então, Ele fala assim, além de eu te dar o que você está pedindo,
mas não sei quando eu vou te dar. Você tem que esperar e continuar clamando. Ainda vou te dar algo maior. Já estou preparando algo melhor que você não está vendo, mas eu estou preparando. É tremendo, né, pastor? Eu estou preparando. E é firme. O que eu vou te dar é firme. Aleluia. Ninguém vai tirar de você. Glória a Deus. Porque sou eu que estou dando. Então, clame. Se você for ver na Bíblia, quando a gente assim, a tendência do ser humano quando você está passando por processos, momentos difíceis, é murmurar, reclamar, se prostrar, é verdade? Mas Deus não quer que a gente seja assim. Preste bem atenção, se você for ler o texto direitinho, vai dizer que não foi o profeta que pediu para clamar. Deus pediu para o profeta clamar. Aleluia. O profeta não pediu para você clamar. Foi Deus que mandou o profeta clamar. Aleluia. Glória a Entenda Deus. isso. Deus mandou, foi Deus que mandou. Eu não pedi para clamar, não foi o profeta que te pediu, pastor, para clamar. Foi Deus que mandou você clamar. Aleluia. Então tem coisas em nossas vidas que é eu que tenho que fazer. Não Verdade. adianta, pastor, você clamar por mim. É. Porque é eu que tenho que clamar por mim. É eu que tenho que decidir. É eu que tenho que tomar uma atitude. E essa atitude, ninguém toma por mim. Aleluia. Então é isso que nós temos que entender. Tem coisas que, lembra de Ezequiel? O que foi que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel poderá viver esses ossos? Ezequiel falou, não, Senhor, mas tu Sabes. Tu, Senhor, sabes. Aleluia. O que foi que Deus mandou fazer Ezequiel? Olha Profetizar. para um pouquinho, aqui ó. Ezequiel, clama. Profetiza. Olha isso. É você. A ordem que foi para Ezequiel não foi para Jeremias, não foi para Isaías, foi para Ezequiel. Profetizar. Entenda isso. Então, quando Deus uma ordem, quando Deus fala com você, é por você. Aleluia. É para você fazer. Não é A nem B. Então, Deus falou dessa forma com Ezequiel. Você lembra de Ana? O clamor de Ana. Você não gosta de falar de Ana. Eu amo. O clamor de Ana. Glória a Aquela Deus. mulher clamou muitos anos por um filho. Mas disse que ela não tinha mais, ela só chorava, né? Mas quando ela tomou, olha só, quando ela tomou uma atitude, ela abre a boca. Olha, quando ela abre a boca, ela fala, Senhor, se tu me der um filho varão, entregarei ele a ti para o resto das suas vidas. Glória a E Deus. não passarei navalha em sua cabeça. Deus. Quando ela mudou A oração. quando ela abriu a boca dela e clamou, olha, falou com ele. Com quem? Com Deus. Na mesma hora, Jesus mudou o cenário. Não é verdade? Então, é simples demais. O clamor é diferente da oração. Jacó, ele orou intensamente pela sua esposa. Muito anos. Até o quê? Um filho, gerou um filho. Não é isso? É Isaac. Entende isso? Então ele não parou, ele tinha uma promessa. Deus prometeu que ia dar um filho para ele, ele tinha uma promessa, mas mesmo assim, ele continuou clamando. Mano. Glória a Deus. É mesmo que Deus falar para você assim, olha, Deus vai te dar um carro, ou missionária, eu quero um carro, e você tem que continuar orando intensamente pela sua bênção. Verdade. Deus prometeu uma promessa. Deus prometeu que vai salvar minha família, mas eu tenho que fazer o quê? Orar intensamente.
intensamente, não desistir. Ah, não, Deus prometeu, então Ele vai fazer, então eu vou cruzar o braço. Não, eu tenho que continuar clamando intensamente para que Deus venha cumprir. Ele vai cumprir, mas Ele quer que você faça a sua parte. Aleluia. Então, é simples assim, de entender o clamor. E quando você lembra de Bartimeu, Eu amo essa palavra. Bartimeu também foi necessário ele fazer o quê? Clamar. Ele clama. Foi necessário, intensamente ele clama. Diz a palavra que ele estava no meio de uma Multidão. Uma multidão. Então, e ele ali estava clamando. Quando ele descobriu que Jesus ia passar, o mestre ia passar, o filho de Davi ia passar, e ele sabia que se fosse ao encontro dele, ele ia receber o milagre dele. E disse que ele estava no meio da multidão, e a multidão impedia de ele clamar, mandava ele parar de clamar. Mas diz a palavra que quanto mais a multidão impedia, Glória a Deus, aleluia. mandava ele parar de falar, mais ele gritava. Tava. Então ele fazia o quê? Ele falou: Jesus, Senhor, filho de Davi. estou aqui, e voz baixinho, estou aqui, olha para mim, Senhor. Não, filho de Davi, Tenha compaixão de mim. e voz clamou, o grito da alma. Aleluia, glória a Deus. Ele estava querendo a cura dele, ele precisava, aquela dor que ele estava sentindo, ele gritou. Jesus já sabia do problema dele, sabia porque Jesus é Deus, mas foi necessário ele gritar. Entende como é que é? E muitas das vezes, eu sempre falo isso, que muitas das vezes vai haver momentos em nossas vidas que vai ter pessoas que vão impedir de você clamar. Aleluia. Vai impedir de você gritar o clamor da alma. Não são os de fora, é aqueles que andam com Jesus. São os povos que andam com Jesus, que vai tentar impedir de você continuar. Então, Aleluia. cuidado. Não deu cuidado A, nem deu cuidado B. Muitas vezes a multidão vai tentar te parar, vai tentar tirar você do foco, desviar para você para um outro caminho. Então, nós temos que ter muito cuidado. Glória a Deus. Então, vou terminar aqui e você continue clamando. Louvado seja o Senhor. Olha só, se diz a palavra assim, a oração do justo tem seus defeitos, e do justo, né? Imagina o clamor de um justo. Aleluia. Se a oração tem efeito do justo, imagina o clamor, né? Amém, igreja? Que Deus Aleluia. abençoe.